Vivendo os sonhos de Deus. Paz do Senhor a todos. Final de semana chegando e eu quero deixar uma reflexão para as nossas vidas. Amém? Viver os sonhos de Deus não é tarefa fácil, tá certo? Por quê? Porque viver os sonhos de Deus, na maioria das vezes, não condiz com aquilo que nós desejamos. E por que também não é uma tarefa fácil? Porque às vezes isso nos traz dor e sofrimento. Então quer dizer que Deus está causando dor e sofrimento em nós para que nós possamos viver os sonhos dele? Não. Não é Deus quem causa dor e sofrimento a nós. Vamos lá. Jeremias. Jeremias, ele era filho de sacerdote. Ele estava sendo preparado para ser o quê? Sacerdote. Porém, Deus disse o seguinte: eu te escolhi como profeta. Eu te dei como profeta para as nações. Aí Deus causou sofrimento em Jeremias? Não. Quem causou sofrimento foi quem? As pessoas que recusavam o que Deus tinha na vida de Jeremias. Vamos lá. José. José, ele vivendo os sonhos de Deus na vida dele, ele foi vendido como escravo, ele foi caluniado, foi parar numa prisão, até se tornar governador do Egito. Então, Deus causou todo esse sofrimento na vida de José para que ele pudesse viver os seus sonhos? Não. Quem fez isso foram as pessoas. Os seus próprios irmãos o venderam, a esposa do seu senhor, o qual ele estava na sua casa, o caluniou. O que Deus tem a ver com a nossa maldade, com a ruindade do nosso coração, com a nossa inveja, com a nossa vontade de querer acabar com a vida da outra pessoa? Não. Deus é bom porque nos protege e nos guarda em todo esse processo. Por isso que viver os sonhos de Deus não é fácil. Porque quando o inimigo das nossas almas, ele vê o que Deus tem para a nossa vida, ele tenta impedir a todo custo. E ele usa quem? Usa as pessoas. Nós que ficamos dando brecha para os nossos sentimentos ruins e aí causamos o mal à vida da outra pessoa que está vivendo o sonho de Deus na vida dela. Veja a situação de Moisés, né? Moisés foi perseguido desde o seu nascimento. Para não morrer, a mãe coloca ele num cestinho dentro do rio. Deus dá livramento a Moisés ali, desde aquele momento. Por quê? Porque havia um projeto de Deus na vida de Moisés, né? Seria o libertador. Moisés passa alguns anos da sua vida, 40 anos para ser mais exata, num deserto, cuidando de ovelhas, cuidando da sua família. Você acha que ele queria sair de lá? Não, estava bom para ele do jeito que estava. Mas os sonhos de Deus na vida dele, né, precisavam ser realizados, precisavam ser cumpridos. E ele foi agora incomodar Faraó para poder libertar o povo. Você acha que Moisés queria isso? Não. Mas ele entendeu que o sonho de Deus era melhor do que o dele. E Moisés sofreu por causa disso? Sofreu. Porque Deus queria fazer Moisés sofrer? Claro que não. Porque Faraó, com seu coração endurecido, fez com que o povo fosse maltratado por causa dos projetos de Deus. Conosco também não é diferente. Quando Deus ele tem projetos para a nossa vida, e ele sempre tem, e dependendo do quão grande é esses projetos, nós vamos ser caluniados, vendidos, maltratados, tá certo? Vamos ser pessoas odiadas, verdadeiramente. Não por causa de nós. Não pelo que temos, que não temos nada, nem pelo que somos, porque também não somos nada. Mas por causa do que Deus tem na nossa vida. Mas eu não sei se eu quero isso não. Tem escolha? Sempre temos. Sempre temos. Mas eu lhe digo, deixar de viver os planos de Deus, por mais que isso cause dor e sofrimento, por causa, né, do inimigo das nossas almas, que fica a todo instante querendo fazer com que a nossa dor seja maior do que o propósito, por mais que isso aconteça, mas vale a pena. Eu, desde criança, eu tracei um projeto e um plano na minha vida. E não era nada contrário a Deus. Era bom, né? Mas os de Deus eram diferentes. E claro que, de início, quando Deus se revela a mim, eu na adolescência, eu digo, não, quero não. Fica aí, Senhor, com os teus planos e projetos, deixa que eu vou viver o meu, tá bom do jeito que tá aqui. E não é bem assim.
Eu entendi ao longo da vida que viver os meus sonhos e os meus projetos só me trariam dor e sofrimento e angústia. Mas viver os de Deus, apesar das adversidades, o Espírito Santo sempre nos consola e nos faz entender que estamos no melhor caminho. E vocês? E se Deus pedir a vocês os seus sonhos, os seus projetos, pedir para que você entregue tudo a Ele para viver aquilo que Ele sonhou para vocês? E então, qual seria a resposta, qual seria o comportamento mediante essa situação? Fiquem com essa reflexão para esse fim de semana, que Deus abençoe a todos e que a resposta possa ser: eu escolho viver os sonhos de Deus. Amém?